O plantio através do sistema de hidroponia é antigo e pouco utilizado. Uma das vantagens deste método é o desenvolvimento mais rápido das hortaliças. Hoje você vai conhecer o passo a passo para produzir uma horta hidropônica. Na unidade do Instituto Federal de Alagoas, em Satuba, os estudantes estão aprendendo a construir uma horta com o método da hidroponia, em que a planta se desenvolve sem ter contato direto com o solo. Esse método, apesar de ser antigo, é pouco utilizado porque exige mais cuidados. Entre as maiores vantagens da hidroponia é que a planta se desenvolve bem mais rápido do que o método tradicional. Desde a Idade Média, o pessoal já tem um registro desse forma de cultivo, que consiste, pelo nome, né, hidroponia, no cultivo em água, né? Ponos vem de cultivo, hidro de água, e tem o objetivo de substituir ou exercer a função que o solo exerce no cultivo das plantas, que no caso é de sustentação e de fornecimento de nutrientes. Mas qual é a vantagem de se adquirir esse método? Esse método tem algumas boas vantagens, mas ele deve ser bem estudado no momento de ser colocado, para que essas vantagens realmente sejam evidenciadas. No caso de um local que você não tem uma estrutura de solo propício para o cultivo de plantas, então você consegue, com uma estrutura como essa, com um cultivo suspenso, você atender uma boa produção. Por ser um sistema protegido, um cultivo protegido, aí sim que vai ser mais eficiente, você evita a entrada com tanta frequência de pragas e de doenças. Então você também reduz o uso de inseticidas, de fungicidas, que aí torna o produto um pouco mais saudável. O desenvolvimento da planta também é mais rápido. Exato, o ciclo dela acaba sendo mais rápido porque você fornece nessa condição todo o nutriente necessário para o desenvolvimento da planta. Então, através do fornecimento de uma solução nutritiva balanceada, né, quantidade de sais balanceado, uma determinada quantidade de água, essa solução nutritiva fica circulando no sistema constantemente, e aí, dependendo da forma como for colocado, 15 minutos funcionando, 15 minutos parado, ou o dia todo funcionando, a noite parado, e aí é variável, mas de maneira que forneça o suficiente para a planta, para atender as necessidades da planta. E por isso o sistema é um cultivo mais rápido. Então você consegue reduzir o ciclo da alface e com isso ter mais ciclos ao longo do ano, aumentando também, aí no caso, a renda do produtor. E o custo para se manter um método como esse? O custo ele acaba sendo mais elevado, valores exatos nós não temos, mas é um custo, uma das desvantagens, uma das limitações do sistema, e aí é importante conhecer que tipo de produtor está disposto a trabalhar, porque realmente é importante que se conheça aquele sistema, tenha a noção de que, apesar de precisar de menos mão de obra, porque você não tem os tratos culturais normalmente como no cultivo convencional, no solo, você precisa de mesma mão de obra, mas essa mão de obra precisa ser qualificada, porque existem algumas observações que precisam ser realizadas diariamente. No caso, a medição da condutividade elétrica, medição do pH, essa ferição é importante, e aí o controle, esse balanceamento constante dessa solução. Tudo começa na preparação das mudas. O primeiro passo é a preparação do substrato. Aqui eles misturam composto, carvão mineral e também farelo da casca do coco. Mistura tudo na mesma proporção e adicionam água para deixar mais úmido. Depois eles colocam o substrato em bandejas como essa e em cada buraco eles enterram 3 sementes de alface, coentro ou pimentão. As mudas levam entre 25 e 30 dias até estarem preparadas para a próxima etapa. Aqui o método foi desenvolvido da seguinte forma: eles colocam uma solução nutritiva dentro dessa caixa d'água de 1000 litros. Essa solução nutritiva tem compostos como nitrogênio, fósforo, potássio e outros nutrientes que a planta precisa. Daqui, essa solução é bombeada para aqueles tubos e acaba retornando para cá por gravidade num circuito fechado. Esse circuito pode ser adaptado com canos de PVC ou até mesmo com garrafas PET. Antes de serem colocadas nos tubos, as raízes das mudas precisam ser lavadas com água corrente. Nesse sistema de transporte, a mistura acaba sendo responsável por acelerar o crescimento das hortas. Mas todo o circuito deve ser protegido em uma estufa para evitar a chuva e também o aumento da temperatura. Com esse sistema, a gente consegue controlar a precipitação, controlar a temperatura. Então, a gente também consegue temperaturas mais amenas e aí fazer uma produção mais eficiente dependendo da condição no clima.
É mais rápido quanto o desenvolvimento dessa planta em relação ao cultivo tradicional? O cultivo convencional, nas nossas condições, consegue colher o alface com 40 dias, após o transplantio, após ele ir para o campo, 40 dias. Esse aqui se consegue com uns 30 dias. Então, você consegue reduzir uns 10 dias. E aí existem diversas variações, né? Então, produtores que conseguem uma redução maior, produtores que conseguem uma redução menor. É importante a gente perceber também que uma aceleração muito grande do ciclo, às vezes não é interessante, porque a planta ela ficou pronta para ser colhida, ou seja, fisiologicamente madura, só que também o tamanho dela não desenvolveu o suficiente. Então, se acelerar muito o ciclo, também não é vantajoso. É importante reduzir um pouco o ciclo, mas mantendo a produção, aumentando o aumento dessa produção, porque senão você acaba perdendo na qualidade.